Deus tem compartilhado muitas coisas a respeito da noiva, da igreja esses dias. E todas as vezes que a gente vai falar para a igreja, a gente tem que ter muito discernimento do Senhor, da parte dEle, entender aquilo que Ele realmente quer, porque a noiva é dEle, não é nossa, não é minha, não é de líderes, não é de pastores, a noiva é de Jesus. E o noivo zela pela noiva 24 horas por dia, todos os dias. Nesses dias, Jesus está preparando a noiva, dando um sinal de alerta para a noiva. Se apronte. Se apronte. Se ajeite. Eu estou voltando. Irmãos, às vezes as palavras mais duras que você ouve aqui não é para fazer você sair daqui se sentindo acusado e pressionado. É para você entender que é tempo de você se aprontar e se preparar, porque Jesus está voltando. O texto que eu vou ler hoje fala sobre isso, sobre estar preparado para esse momento, esse grande encontro. Abra sua Bíblia em Mateus 25, versículo 1. Uma presença de Deus muito forte aqui. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E, tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis
nem o dia e nem a hora. Mas para quem está do seu lado, vigie, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas Ele virá. Amém? Preste atenção. Eu quero ler aqui e falar um pouco do contexto de como as coisas aconteciam naquele tempo entre os judeus. Os jovens judeus no tempo de Jesus, quando encontrava a mulher que queria ou que o seu pai dizia que era para ele tinha que ir até a casa da noiva com um contrato de matrimônio. Ele ia para a casa da noiva com uma proposta legal. E o pai da noiva pegava aquele contrato e o que era considerado de mais importante era o preço que ele estava disposto a pagar pela noiva ou pela futura noiva. Se fosse um preço pequeno, ele não levaria. A noiva não ia sair do lugar da casa dela de qualquer maneira ou a qualquer preço. Esse valor deveria expressar o grande valor que a noiva tinha para ele. Por isso ele tinha que pagar caro pela noiva que ele escolhesse. Quando o assunto estava encerrado na casa da noiva, contrato fechado, resolvidas as partes, o noivo saía, mas antes dele sair, ele dizia uma frase para a noiva, que é: vou preparar um lugar para você. Quero que você abra sua Bíblia em João 14, versículo 2. Quem achou? Pode ler bem alto? Deixa eu só pedir uma pessoa para ler. Lê bem alto. Tem um lugar preparado para você. Um lugar preparado para vocês. Lugar preparado para vocês. Eu não sei como seu coração fica quando você ouve isso, mas o meu estremece. Porque ele disse que ia preparar um lugar para mim. E quando ele saía dali, ele ia de fato para a casa do seu pai. E o noivo ia começar a preparar esse aposento, um lugar onde ele passaria as núpcias com a sua noiva. E aquele lugar que ele construiria, próximo à casa do pai, um anexo da casa do pai, um quarto, o aposento, ele estaria debaixo da supervisão do pai, porque ele só voltaria para resgatar a noiva quando esse lugar estivesse pronto, quando o pai dissesse: o lugar está pronto, pode buscar a noiva. Nesse lugar devia haver provisões estocadas, pois o noivo e a noiva permaneceriam ali por 7 dias.
E a noiva tinha que esperar pacientemente pela volta do noivo. Mas não era de qualquer maneira. Ela tinha que começar a preparar o seu enxoval. A tradição mandava ela ter consigo uma lâmpada e azeite. Por quê? Porque o noivo chegaria a altas horas da madrugada, na noite escura. E ela teria que sair dali com luz, pronta, acesa. E durante esse tempo, ela usava um véu, e todos os outros jovens da sociedade e as pessoas a conheciam como consagrada, separada. Querido, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você foi consagrado, separado para um noivo. Algumas vezes, o noivo poderia se ausentar por um longo período, mas certamente ele voltaria para buscá-la, porque ele havia pago um alto preço por ela. Nesse período de espera, ela tinha que estar pronta, para que a qualquer momento o noivo chegasse. Ao decorrer de um ano, ela convocava outras amigas, irmãs, melhores amigas, que iriam com ela para as bodas com o noivo. E essas precisavam estar preparadas para a chegada do noivo. Suas lâmpadas deveriam estar com azeite também prontas. Finalmente, com a câmara nupcial estando pronta, o noivo convocaria os seus amigos para acompanhá-lo na jornada de buscar a noiva. O grande momento chegou. O noivo está mais que preparado, e os seus amigos entrariam pela noite, tentando de tudo para trazer surpresa para a noiva. E essa era uma parte romântica, porque pareciam que elas eram roubadas. Eles tinham um entendimento especial do coração das mulheres, que a alegria para ela ser tomada durante a noite, não por um estranho, mas pelo noivo que ela amou tanto, e que a amou tanto, que pagou um alto preço por ela. Na casa da noiva, as coisas deveriam estar prontas, pois o noivo chegaria à meia-noite enquanto ela dormia. A lâmpada de óleo pronta e o véu na mão. Enquanto ela dormia vestida de noiva, ela deveria ser surpreendida com a chegada do noivo e pronta para seguir com ele. Ela não poderia simplesmente arrancá-la, ele não poderia simplesmente arrancá-la da casa dormindo. Quando a turma de amigos do noivo se aproximava da casa dela, eles davam um sinal. Um dos amigos gritava: eis o noivo, eis o noivo. E então, quando ela ouvisse, saberia que seu noivo chegaria em alguns momentos. Daria tempo dela acender sua lâmpada, tomar seu enxoval e sair com ele. Suas irmãs, suas amigas que quisessem assistir às bodas também tinham que estar com suas lamparinas prontas. Ninguém poderia andar pela noite escura sem carregar uma lâmpada. Querida Igreja Batista em Quissamã, o noivo está às portas, e o que te garante a ir com ele não é o seu nome no livro ou no hall de membros desta igreja. O que te garante, o que te habilita,
é o seu nome escrito no livro da vida. Que tipo de igreja você tem sido? Que tipo de noiva você tem sido? Com quanta expectativa você anseia por esse dia? Ou será que você está tão preocupado com as coisas que estão acontecendo ao seu redor, que você parou de entender, de perceber, de acreditar que Jesus está voltando em breve? Que bom que ainda tem gente que vive pela fé, que aguarda em esperança e que ama de verdade. Quero falar com os irmãos como deve ser a relação da noiva com o noivo para esses dias. O que como noiva precisamos, como precisamos nos aprontar, o que não pode faltar, o que precisamos de fato buscar diariamente para estarmos prontos para esse grande encontro. Primeiro, essa noiva precisa estar cheia de azeite nas lamparinas. Aqui está a verdadeira diferença entre as virgens prudentes e as loucas, as insensatas. As prudentes, elas reservavam azeite, elas deram importância ao azeite, elas entenderam que necessitavam do azeite, elas entenderam que não poderiam abrir mão do azeite. As prudentes sempre buscaram azeite, sempre buscaram estar cheias de azeite. As prudentes sempre se encheram do azeite. E as loucas pediram: me empresta um pouco. Não dá, sabe por quê? Porque não dá para emprestar experiência com Deus. Não dá para emprestar fé. Não dá para emprestar santidade. Não dá para emprestar pureza. Você precisa buscar o seu azeite. Você precisa se encher de azeite. E você sabe que azeite na Bíblia é o símbolo também do Espírito Santo, da unção dele sobre nós. Busque azeite para esses dias. O noivo está vindo e ele vai vir para buscar uma noiva prudente, cheia de azeite em suas lamparinas. Não abra mão do azeite. Você está tendo muita oportunidade de se encher de azeite. É muito pessoal, irmãos. Sabe de uma coisa? Eu não sei se eu vou reconhecer você no céu ou não. Se for para eu reconhecer, posso até te reconhecer, mas eu não vou poder fazer nada por você naquele dia. Então ouça essa voz que está pregando para você aqui e diariamente agora. Entenda que é o tempo de você viver as suas experiências com Deus, de buscar santidade e pureza em tudo que você faz. Não se esqueça disso. Não viva de qualquer maneira. Você é noiva, e o que mais precisa gastar o tempo da noiva é com o serviço dela em se preparar para se encontrar com o noivo. Com o que você gasta mais o seu tempo? O que é que toma mais o seu tempo? Ontem à tarde eu preparei, Deus deu essa palavra, e quando eu estava à noite, quando a galera foi dormir, eu desci para comer alguma coisa, e aí parei, sentei. O sermão estava preparado,
Mas Deus falou comigo, que eu falei assim, eu vou dormir cedo para eu descansar e tal. E Deus falou comigo, meu filho, quanto tempo faz que você não renuncia nada para mim, hein? Eu falei, Senhor, nada. Quanto tempo você não renuncia seu sono? Algum tempo seu para mim. E eu não consegui subir para deitar sem antes ter um tempo com o Senhor. E eu fiquei lá na cozinha da minha casa adorando. A presença fresca, o óleo fresco vinha. E aí eu percebi que estar com Ele é muito mais valioso do que dormir. Com que você tem gasto a maior parte do seu tempo, querido? Quanto tempo faz que você não entrega nada para Ele? Algo que você gosta muito. E quanto mais tempo você estiver com Ele, mais azeite vai estar na sua lamparina. Quanto mais tempo você parar para ouvi-lo, mais você será encharcado da unção que vem dele. Quanto mais tempo você parar para adorá-lo, mais parecido com Ele você se tornará. E você vai perceber que não existe nada mais precioso do que isso. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. O céu te adora, proclama a glória, por ressuscita. És invencível, inigualável, hoje para sempre. Pois teu é o rei, tu é a glória, acima de todo nome. Tudo isso Ele quer lançar sobre a noiva. Ao ser igual a Ele, você vai se tornar parecido. Você se torna parecido com aquilo que você adora. Quanto mais você adorá-lo, mais parecido com Ele você será. Quanto mais você adorá-lo, mais você vai querer adorá-lo e amá-lo. Quanto mais você adorá-lo e amá-lo, mais como Ele você será. Mais as pessoas você vai amar. Menos tempo você vai ter para rancor, para ressentimento, para brigas, para facções, para fofoca, para mentira. Quanto mais tempo com sinceridade de coração você estiver com o noivo, mais preparado você vai estar para esse encontro, mais azeite vai vir sobre sua lamparina. Segundo, uma relação que nos leva a viver sempre prontos para o noivo. Ali fala que a noiva dormiu. Versículo 5, versículo 6, vai dizer assim: e tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. O sono aqui não é o sono de realmente deitar na cama e dormir, mas é o cansaço pelas coisas da vida, é o cansaço pelas lutas diárias, é o cansaço pelos enfrentamentos que temos que ter. Aqui diz que todas dormiram, tanto as prudentes quanto as imprudentes, porque o noivo tardou, ou seja, demorou mais do que elas esperavam, e elas começaram a se cansar de tantas coisas que vinham contra.
Talvez você está aqui e você já cochilou porque você cansou. Você era mais aceso, você era mais vibrante, o fogo queimava muito mais dentro de você, mas pelas coisas da vida, pelos cansaços, ou pelas críticas, ou pelos olhares estranhos que te deram, pelos olhares que os religiosos te olharam, esse fogo começou a esmorecer dentro de você, você começou a dormir pelo cansaço da vida. Ei, acorda, noiva, porque o noivo está às portas. Acorda, desperta esse fogo que ele já lançou dentro de você. Não seja mais aquele crente meia boca que você foi um dia. Não volte mais ao período passado. Reacenda essa chama no poder do Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. O noivo pode até tardar para você, mas ele virá na hora certa. Ele não vai vir tarde, porque ele não anda de acordo com o nosso relógio, que é o Cronos. Ele anda no Kairos, e o Kairos é o tempo de Deus, e o tempo de Deus, ele é como a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Não, Jesus não tem pressa de voltar. Jesus está voltando, porque quem tem pressa é quem anda atrasado, e ele não anda atrasado com nada. Ele está voltando. Cuidado para as coisas dessa vida não tirarem você do foco. Cuidado para as coisas dessa terra, para as lutas, os cansaços te deixarem abatidos ao ponto de desanimado. Cuidado para que o medo não te faça perder a esperança da vida quando ele voltar. Não permita que isso aconteça com você. Você é noiva de Jesus, você é a igreja de Jesus. Aquelas noivas dormiram, cansaram, porém existia algo que está em Cantares 5, versículo 2. Quando a noiva disse: eu dormia, mas o meu coração velava. Eu dormia, mas o meu coração estava ainda ansioso. Meu coração estava vibrante. Eu não sei quantas pessoas você já foi visitar em hospitais. Eu não sei quantos crentes verdadeiros você já foi visitar em hospitais. Eu já fui em muitos. E quando eu saía dessas visitas, eu me sentia visitado. Me lembro de uma mulher chamada Taninha. Ela era líder da rede de juniores e crianças na segunda igreja. Uma mulher que Deus usou de uma forma extraordinária para virar uma chave em toda a igreja, por meio da área que ela trabalhava. E eu me aproximei muito dela e aprendi muito com ela. Durante muito tempo trabalhei com ela. E Taninha tinha lúpus. E na fase final, que a gente não sabia que era a final, ela estava no hospital. E ela começou ficando muito no hospital, ela não voltava, não tinha alta. A Taninha começou a fazer reunião no hospital. Ela chamava os supervisores da rede dela para fazer reunião, dentro do quarto. Chamava os líderes, de pouco a pouco, para fazer reunião sobre a rede de juniores e crianças. E eu fui lá visitar a Taninha. Ela já mais magra, pálida. Mas quando eu me aproximei dela, ela ainda tinha o mesmo sorriso. E eu já cheguei querendo chorar.
Ela deu um sorriso e falou: meu filho, você veio. Eu falei: Taninha, eu vim orar por você. Ela: não, peraí. Como você está? Como estão as coisas? Estou sabendo que você está pregando por aí. Estou tão feliz por você. Uma semana depois ela faleceu. Eu fui orar por ela no hospital e ela colocou as mãos sobre minha cabeça e ela orou por mim. Sabe o que é isso? Eu dormia, eu estava numa cama, eu estava nos meus últimos dias, mas o meu coração velava pela volta do noivo. Eu dormia, mas o meu coração estava aceso. As circunstâncias físicas me fizeram parar, mas o meu coração continuava pulsando, apaixonado pela vida do noivo. Como serão os seus últimos dias? Como serão os seus últimos momentos? Como o que vai restar de você se a sua saúde for embora, igreja? O que vai restar de você se a enfermidade bater na sua porta? Quem você será? Você será como os ímpios que se escondem desesperados. Eu estava esses dias num salão e alguém cortando meu cabelo. Aquela pessoa disse: eu só tenho medo de duas coisas na vida, da doença e da morte. Quem é você? Você é como os ímpios. Aquele menino me falou: passei o final de semana inteiro bebendo, enchendo a cara. Mas depois ele falou de uma enfermidade que ele teve, falou: duas coisas eu tenho medo, de doença e de morte. Eu falei: você só tem medo disso porque você não conhece a pessoa que eu conheço. Porque se você conhecesse ele, essas coisas não seriam problemas para você, essas coisas não seriam mais uma dificuldade na sua vida. Se você conhecesse o Jesus que eu conheço, você saberia, como o apóstolo Paulo sabia, que para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim viver nessa terra é muito bom, mas se eu morrer, eu sei que Ele já preparou um lugar para mim com Ele. Que tipo de noiva temos sido, irmãos? Que tipo de igreja temos sido nesse tempo, nessa era? Uma igreja que às vezes está mais acovardada do que os ímpios. Parece que não tem a palavra da verdade e da esperança. Ah, querido, se prepare. Esteja preparado. Esteja preparado. Você não sabe o que virá amanhã, mas saiba, permaneça fiel a Ele e você vai ver que vai valer a pena. Tudo que você passar aqui vai valer a pena. Está passando algo no seu casamento, está passando algo com seus filhos, está passando algo na sua vida pessoal, no seu trabalho, está passando algo com seus parentes. Querido, permaneça fiel a Jesus e no final você vai dizer que valeu a pena continuar firme com Ele. Ele está vendo tudo isso. Ele não te abandonou, Ele não te deixou solto, não nos deixou solto ao acaso. Ele continua conosco. Sim, Ele virá em glória para nos buscar, mas presencialmente todos os dias, o tempo todo Ele está conosco. A palavra dEle é fiel, Ele garante isso, e a presença dEle é real todos os dias das nossas vidas. Ele é o Deus transcendente, Ele está além das eras, das estações, Ele está além do mundo, mas Ele também é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. A noiva precisa estar preparada. E em último lugar, uma noiva sempre brilhante. As prudentes
elas tinham azeite para deixar suas lamparinas brilhantes. Quando o noivo voltar, ele vai querer voltar para buscar uma igreja brilhante. Quando o noivo voltar, ele vai voltar para buscar essa igreja de Cantares 6:10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Ele vai voltar para buscar uma igreja brilhante. Uma vida cheia de azeite é uma vida cheia de luz. Por isso Jesus vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz, igreja, diante dos homens. Não deixa faltar azeite. Esteja preparado, esteja brilhante. Seja a luz de Jesus refletida em você, apontando para Ele a partir da sua vida, vivendo em santidade, pureza, paixão por Ele, paixão pelas pessoas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Nós vamos receber os elementos. Chamar a irmã Dalila, irmão Jamilton. Feche seus olhos.